Oiê, tô de volta para mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vim contar para vocês um pouquinho de como que foi o meu primeiro semestre de volta fazendo relações internacionais. Já se inscreve no canal, curte esse vídeo pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e te indicar mais vídeos do meu conteúdo. Me segue nas minhas redes sociais para você não perder nada do que acontece na minha vida, porque eu sou bem mais ativa nas outras redes sociais do que aqui no YouTube. Aqui no YouTube demanda um pouquinho mais de tempo, vocês sabem bem como é. Falar um pouquinho sobre minhas notas, como eu me organizei para esse semestre, o porquê de eu ter voltado para as relações internacionais e também dar algumas opiniões do que eu achei da faculdade nova, do curso em si, né, que é aplicado dentro dessa universidade. Então, bora lá pro vídeo. Quem me segue nas minhas redes sociais já sabe o motivo pelo qual eu desisti de tentar fazer medicina. Mas se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, né? Primeiramente, seja muito bem-vindo, gente. Vamos lá. Mas, se você não é novo no canal, não me segue nas minhas redes sociais, deveria começar, vou te explicar o porquê de eu ter desistido de fazer medicina, né? E voltar para as relações internacionais. Pra quem me conhece há muito tempo aqui no canal, sabe que eu falei muito sobre a vontade de ser médica, meu sonho de ser médica, por conta do meu irmão. Acho que eu nunca entrei em detalhes aqui do motivo de eu ter escolhido medicina, mas também assunto para um outro vídeo. Primeiro que eu tentei depois que eu saí do meu ensino médio, não consegui passar em medicina, e aí eu fui para as relações internacionais. Me apaixonei pelo curso, assim, foi incrível. Passei na PUC, vou deixar o vídeo aqui no card para vocês verem. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi um ano muito incrível, cheio de transformações e aprendizados. Porém, saí da PUC, ocorreram alguns problemas no meio do meu processo. E aí, tive que sair da faculdade. Saí da faculdade, fiquei um tempo parada, né? Fiquei, acho que coisa de 1 ano sem estudar. E aí, eu decidi que eu iria voltar a tentar novamente fazer medicina. Fiquei 4 anos seguidos tentando fazer medicina, né? Prestando vestibular. Fiz cursinho pra vestibular. Chegou um momento que eu tava prestando vestibulares que eu fiquei extremamente exausta. Eu fiquei extremamente lelé da cuca. Gente, eu fiquei doida. Eu estava exausta. Eu não aguentava mais aquele processo. Um nível de ansiedade de eu ouvir a palavra medicina e eu passar mal. Gente, era muito, muito doido. E eu falei assim, eu não quero isso pra minha vida. Eu falei assim, eu não vou acabar com a minha saúde mental. PS, já estava acabada e eu só não tinha prestado atenção. Decidi, depois de muito tempo relutar, tomei a decisão que eu não iria mais prestar vestibulares de medicina. E eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Vou ficar parada? Vou voltar a estudar outra coisa? Como que vai ser? As RI sempre esteve muito presente na minha vida. Eu sempre gostei muito da política, de conflitos, guerras e assim, sempre foi muito interessante pra mim. Então assim, quando eu tive falei, talvez seja o momento de eu voltar. Sentei, analisei, fiz a minha listinha de prós e contras. E aí eu falei, talvez é realmente isso que eu queira pra minha vida. Como eu me organizei pra passar nas matérias, né, e ficar bem, né, durante o semestre. Porque a gente sabe que faculdade é um negócio bem puxado, ainda mais quando você trabalha e estuda, e aí você tem que fazer tudo junto ao mesmo tempo, aí você tem que dar conta do serviço, dos estudos, aí você tem que fazer trabalho, você tem que fazer prova, você tem que muitas coisas. Então, assim, o que me salvou nesse semestre, primeiro foram os meus colegas de faculdade que eu fiz. Muito bom, a gente formou um grupo muito legal. E segundo, eu usei 3 plataformas que me ajudaram muito a me organizar entre provas, trabalhos, leituras obrigatórias, que assim, foi maravilhoso. A primeira delas foi o Notion. O Notion me ajudou muito nisso, para entender quais eram as matérias, o que essas matérias tinham, quais eram as leituras obrigatórias, porque RI a gente lê muito, a gente lê bastante. A segunda coisa que eu usei para me organizar foi o Google Agenda, que aí eu compartilhei também com os meus colegas e a gente se organizou muito melhor para entender que dias eram as provas, né? Porque a gente precisa ter anotado tudo quanto é tipo de lugar que a gente possa anotar para saber quando que vai ter uma prova, quando vai ter uma apresentação de trabalho, é maravilhoso. E o Google Agenda, o fato dele possibilitar esse compartilhamento, ajudou muito, muito, muito bom. Sempre ficava ali me dando notificações, né? E me ajudou muito. E por último, o que eu usei foi o meu planner. Vou mostrar pra vocês. Eu não sei se vai estar focando aí pra vocês, mas o que acontece? Eu postei lá no meu Instagram e no meu TikTok. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha,
Vou deixar o link aqui pra vocês. Aí você me fala, Mari, por que você usou um planner físico e a agenda do Google? Gente, sim, são coisas completamente distintas e diferentes. No planner, eu tenho uma visão geral do mês. Não que no Google Agenda eu não tenha. Mas o planner eu consigo anotar detalhadamente o que é cada coisa. E o Google Agenda, ele me dá alarmes. Então, assim, um dia antes da prova ou uma semana antes da prova, ele, prova de tal matéria, dia tal. Então, assim, isso é maravilhoso. Agora, a gente indo para as matérias e as notas, no que eu tirei, né, das matérias, tinha 5 matérias, sendo elas 3 presenciais e 2 online. Primeira matéria que eu tive, que era toda segunda-feira, era Introdução aos Estudos de Relações Internacionais. Essa matéria eu tirei 8. A gente teve simulação da ONU, a gente teve... Cara, a simulação da ONU é incrível. Eu não sei por que eu não fazia na PUC. É maravilhoso. Quando eu participei da simulação da ONU, eu fazia parte da delegação de Comissão dos Direitos Humanos. Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Era muito legal. Eu tenho um crachazinho. Vou postar a foto aí pra vocês verem. E tem um destaque lá no meu Instagram também, chamado RI. Indo pra segunda matéria presencial que eu tinha, era Princípios Econômicos. Essa matéria era muito legal. Eu gosto de economia, então pra mim foi maravilhoso. Porém, a gente teve um pequeno problema, um contratempo ali no meio do caminho. A gente enviou um trabalho, mas a gente enviou o trabalho pro e-mail errado. E aí o professor acabou não contabilizando essa nota porque não chegou pra ele o e-mail, certo? Certo. Mas aí, gente, a gente não sabia que era o e-mail errado. A gente pediu no grupo da sala, enviaram pra gente. E foi isso. Arrasamos, enviamos o trabalho errado. E aí a gente teve que fazer a AF. Lembra que eu falei pra vocês? A avaliação final? Porque a gente precisava da nota. Exatamente. Aí eu fiquei com 5.5. Mas aí eu fiz a prova, a avaliação final, e eu fiquei com 6 de média. É a média, tá tudo bem, passei, é o que importa. Quarta-feira, geralmente, eu não tinha aula. Pensamento político, não vou me lembrar a nota porque não tá anotado aqui no meu roteiro. Mas eu vou deixar um print aqui com as notas, tá? E aí, de quinta-feira, a gente tinha Teoria Política Moderna e Contemporânea. Essa matéria eu fiquei com 7. E assim, também foi muito legal. Eu gosto, porque fala sobre política. Fala assim, lá dos primórdios da política, lá atrás. Quando Maquiavel, muito antes de Maquiavel, detalhe. Mas quando Maquiavel falou como que o príncipe deveria agir, quando a gente falando ali de feudalismo, o negócio assim, lá atrás mesmo, né? Quando tudo começou. Exatamente. Muito boa matéria também. Gosto bastante porque fala sobre história, fala sobre o início, a gente entender mais como que funcionam as relações internacionais mesmo. Por último, sexta-feira, a gente tinha Sociedade, Identidade e Territórios. Uma matéria muito legal também, que fala muito sobre o ser humano em si, pra gente tentar entender como que funciona a cabecinha, o funcionamento da sociedade em si, do homem envolto da sociedade, envolvido na sociedade. Uma matéria muito interessante também, com uma perspectiva bastante filosófica e sociológica e antropológica. É isso, relações internacionais é isso, tá? Eu decidi por não pular matérias. Não sei se eu falei isso pra vocês, mas eu decidi por não pular matérias, porque eu já tava lá, eu fiz amizade na faculdade, então pra mim não fazia sentido pular matéria. Poderia ter pedido meu histórico na outra faculdade? Poderia, mas não quis. Então, continuei do jeito que eu tava e tudo certo. Basicamente é isso que aconteceu nesse primeiro semestre. Tô muito feliz de ter voltado. Estou extremamente cansada. Detalhe bobo. Mas muito realizada, muito realizada. Tô muito feliz de ter voltado pro curso que eu sempre amei. E assim, daqui pra frente é só pra trás. Brincadeira. É brincadeira de verdade, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Mais uma vez, se inscreve no canal, curte esse vídeo. E se vocês têm alguma dúvida de como que é o curso, como que é a faculdade, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. O que vocês acham? É isso, pessoal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!